Só um minuto. Pronto. Ok. Pronto. Eu conhecia a irmã, que eu nem tô lembrado do nome, nem perguntei o nome da senhora. Meu nome é Jaciara, Maria Jaci- Silva Vanelli, mas aí no Facebook eu botei Lenor para poder pessoas não indesejadas não me encontrar. Mas o pessoal da igreja, meus familiares me chamam de Jaci. Muito bom. Meu nome é Magno Rodrigues, eu sou membro da igreja também, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a Prazer. Estaca Natal. Prazer. Jaciara, né? Isso. Então a irmã Jaciara, eu conheci ela através de uma postagem de um vídeo que eu gravei com uma amiga minha, e ela viu e comentou e falou um pouco sobre como ela tinha a experiência dela com a igreja, né? Aí me chamou a atenção. E aí eu falei com ela no Facebook dela. Isso foi ontem, eu acho. Falei com ela ontem. E hoje a gente deu um jeito de conversar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Os desafios técnicos, né? Não sou muito bom com a tecnologia ainda, mas vamos desbravando aí. Então, irmã Jaciara, a senhora mora onde? Olha, eu moro no estado do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí, no bairro de Manilha. Sim. E a senhora conheceu a igreja quando? Então, foi em 2006. Mas eu conheci a igreja 3 anos antes disso. Porque eu tive um sonho em que eu atravessava a ponte de Rio-Niterói, que vocês devem conhecer, mas eu atravessava pelo parapeito, em pé, andando. E eu sentia o vento, isso foi um sonho que eu tive, eu senti um vento no meu rosto, e eu tenho pavor de altura e água, eu tenho pavor de altura e água. Mas eu atravessava e quando eu chegava do outro lado eu falei, consegui. E acordei. E a minha situação era muito, muito, muito difícil, com 3 filhos pequenos para criar. Na verdade, eu tenho 4 filhos, né? E um ficou com o pai, porque ele era muito doente, eu não tinha como cuidar dele. E fiquei com 3. E eu não sabia o que fazer. E daí eu tive esse sonho e logo tive um convite da igreja ao qual eu participava de vir morar em Manilha, Itaboraí, para ajudar na igreja. Eu era missionária de uma igreja que não é a de Jesus Cristo, uma outra igreja. Sim. E daí eu vim para cá, mas passei muito, muito, muito aperto, muito. E daí eu já estava desanimada, eu já não estava mais na igreja, não estava mais membrando, né? Daí eu comecei a ficar muito triste, muito, muito triste. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou de desistir fácil. E eu falei, eu não vou desistir. Aí eu continuei. Daí eu fui em Niterói fazer algo lá e conheci o meu marido no ônibus. Daí a gente casou, eu vim morar, estou resumindo, né? Eu vim morar do outro lado de Manilha, numa outra casa, e aqui a gente começou a igreja tudo de novo. E ficamos com outro pastor, e eu era missionária da igreja responsável. E daí eu comecei a ver muitas coisas erradas. Na verdade, eu sempre via, mas eu não tinha resposta para nada daquilo. Mas aí as coisas começaram a ficar complicado, porque um dos pastores falou para mim que não tinha problema nenhum de eu ter alguma coisa com ele. E ali eu fiquei muito chateada, e eu comecei a sair da igreja, saindo e saindo. No caso, a senhora conheceu o seu marido, né? A senhora era uma mulher separada com 3 filhos, né? Era. Aí conheceu seu marido no ônibus. Me casei com ele. Casou com ele e foi frequentar a igreja, né? Não, aí sim. Aí a gente casou. Essa igreja só que aí, assim. Né? E aí lá o pastor da própria igreja falou para a senhora que não tinha nenhum problema se a senhora ficasse com ele, né? Tipo, ele estava, né, parceriando a senhora dentro da igreja. Exato. Aí eu achei aqui um absurdo, juntando com os outros absurdos que eu já vinha vendo. Eu saí da igreja, não quis mais saber, perdi a fé na igreja, não em Jesus Cristo, na igreja. Daí eu casei com o Walter, isso o tempo foi passando, chegou o ano 2006. Walter, ele é 31 anos mais velho que eu. Uhum. E eu comecei a enfrentar muita luta por causa do ciúme dele e tudo mais. Aí eu comecei a ficar desiludida. Aí saí de novo da igreja e fiquei
sem fazer nada, né? E eu sentia falta. Mas aí eu pensei, eu não vou ficar em casa brigando com ele, todo dia brigando, não. Vou arrumar um emprego. Aí arrumei um trabalho com um político aqui perto. E fiquei trabalhando com ele, fazendo som com ele, porque ele era político, então a gente fazia som, divulgando o trabalho dele e tal. Nisso, eu conheci um rapaz chamado Ricardo. E Ricardo era muito atencioso comigo. Eu falei, ai meu Deus, mais um para dar em cima de mim, eu não acredito. E ele muito, muito atencioso. E aí um dia ele me surpreendeu. Ele falou assim, a gente conversava muito, eu contava as coisas para ele e tal, aí eu peguei confiança nele, ficamos muito amigos. Aí ele falou assim, eu queria lhe apresentar a minha esposa. Ela vai ficar muito feliz em lhe conhecer, vai gostar muito de você. Aí eu falei, ainda graças a Deus que não é nada de assédio. Aí eu falei, tá bom, um dia a gente vai lá. Aí me levou na casa dele, fizeram almoço, me receberam muito bem, o Walter também. Aí, não, leva seu marido também, leva ele. Falei, não, a gente tá brigado. Não, leva assim mesmo. Aí levei. E almoçamos. Aí no segundo almoço ele começou a falar da igreja. Aí eu falei, meu Deus, vem mais um pastor. Aí eu pensava comigo, né? Aí eu passei um tempo com eles. Aí um dia ele falou assim, a esposa dele falou, vamos na igreja comigo? Aí eu falei assim, não quero saber de igreja não, já estou muito chateada com a história de igreja, e contei a história para ela. Mas vamos, eu não quero não. Aí ela insistiu tanto, que um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou nessa igreja só para agradar ela, para ela parar de me chamar. E fui. Não contei ainda a história do sonho não, tá? Vou contar. Aí fui. Chegando lá, a igreja é aqui no centro de Itaboraí. Aí ela me levou, na primeira semana não deu para eu ir, na segunda a gente foi. Foi só eu sozinha. Chegou lá, eu olhei tudo, aí eu já cheguei, escutei um barulho de gerador. Tipo, eu sei que é um gerador hoje, mas escutei um barulho alto. Um som alto. Aí eu falei, que barulho é esse? Ela falou assim, é o gerador da igreja que tá ligado. Aí eu olhei assim, quando eu olhei pro gerador, era um negócio grande assim. Poxa, aí me projetou o sonho todinho na minha cabeça, que eu tinha tido 3 anos antes. Aí eu vou entrar agora no sonho. Eu, enquanto missionária da outra igreja, eu tive um sonho que chegava 2 rapazes na minha porta, eu lembro só da roupa e que eles eram estrangeiros, o rosto não me lembrava. E eles falavam comigo em inglês e eu respondia a eles no meu idioma e eles entendiam eu falar. Aí eles conversavam comigo, só que a conversa eu esqueci. Aí eu contei esse sonho para a irmã Céia. Falei, irmã Céia, tive um sonho. Acho que era 2 anjos. Falei para ela assim, vai ver que 2 mensageiros de Deus, mas eu nunca ouvi falar na igreja de Jesus Cristo. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, aí eu nem falei, bem nem ruim. Nunca. E interessante que eu passava sempre na porta, mas nunca ouvi falar. Aí ela falou assim, irmã, vai ver que Deus te deu uma revelação. No tempo certo, Deus vai revelar isso aí para você. Eu falei, tá bom. Vai ver que é. Esqueci o assunto. Aí lembrei, quando eu escutei o barulho do gerador, eu lembrei do sonho todinho. Eu falei, meu Deus, eu já tive aqui. Aí no meu sonho, eu entrava no hall da igreja, aí tinha a porta da Sacramental, que hoje eu sei que é Sacramental, tinha uma escada. Eu subia a escada, aí eu olhava, eu nunca tinha visto uma porta com janelinha, igual tem nas capelas. Daí eu olhava por aqueles espelhos, por aquele vidrozinho, e eu via todo mundo sentadinho, todo mundo muito arrumadinho, aquela coisa, aquela paz, aquele silêncio, e as pessoas lá dentro daquelas salas. De repente, todo mundo saía das salas e uns desciam, outros subiam, outros iam para outra sala. Aquela troca acontece, geral. Né? Aí eu falava assim, ué, que estranho, mas eles não me viam. Eles passavam por mim e não me viam. Aí eu falava, que estranho. E nisso acordei do sonho, mas ficou muito nítido o barulho do gerador. Aí daí quando eu cheguei na igreja, que eu olhei... No seu sonho tinha um barulho de gerador e também a senhora tinha visto um gerador no seu sonho? Isso, aí quando eu vi o barulho, mas quando eu cheguei literalmente na igreja que a Nina me levou, que no caso a esposa do Ricardo é a Nina, ela me levou, eu escutei esse barulho e eu lembrei do sonho, que eu já tinha esquecido há muitos anos desse sonho, tinha 3 anos antes. Aí lembrei. Aí fui para Sacramental, teve a Sacramental, foi muito bom e tal. Aí nisso, aí acabou tudo, a Nina falou assim, Sara, peraí que eu vou aqui falar com o bispo e já volto. Tá bom, fiquei sentada lá.
Daqui a pouco veio 2 rapazes, e no meu sonho, aí eu vou entrar no outro sonho. Aí no outro sonho dos rapazes que eu tinha visto no meu portão, roupa, calça preta, sapato preto, de gravata, camisa branca e com uma plaquinha no peito. Eu não vi o nome, mas tinha uma plaquinha. E eles falavam comigo. Nisso, que esses 2, e eles eram muito altos, muito altos. No meu sonho, eles eram muito altos. E quando esses 2 rapazes chegou perto de mim, eles sentaram assim muito rápido. Eu não vi nem eles chegar. Sentaram literalmente. Isso daí já é literalmente. Sentei, aí eles vieram, sentaram um do lado, tudo outro de mim. Aí eles falaram assim: irmã, eu posso conversar com a senhora, assim, desse jeito bem enrolado? Aí eu olhei, esse rapaz não deve ser brasileiro, não. Aí eu falei: sim, pode falar. Quando eu falei sim, pode falar, me veio a lembrança do outro sonho. Aí eu olhei para eles assim e fiquei espantado olhando. Ele: o que foi, irmã? Fez alguma coisa errada? Eu falei: não, eu sonhei com vocês. Aí ele olhou para minha cara assim. Aí ele falou: o que, irmã? Aí a gente fez alguma coisa errada? Aí eu falei: não, eu sonhei com vocês. Aí ele falou assim: nós somos missionários da igreja. Nós somos missionários da igreja. Aí a gente pode ensinar a senhora algumas coisas do evangelho? Eu falei: mas eu já sei, eu já fui missionária. Ele falou assim: não, a gente sabe que a senhora sabe, mas a gente queria, assim, acrescentar mais conhecimento. Aí eu falei: pode. Você como é que vai fazer? Quando é que eu tenho que voltar? Ele falou: não, voltar não, a gente vai à sua casa. Aí eu falei: tá bom. Aí eles marcaram um dia. Eu falei: vocês vão falar comigo primeiro. Se eu achar legal, aí eu passo para minha família. Tá bom. Aí eles vieram, eu fiz uma mesa para eles de lanche, aí botei café na mesa, né? Botei aquela garrafa de café, garrafa de chocolate. Aí eles: não, mas a gente não toma café, não. Aí eu falei: mas toma então chocolate, suco, tem suco. Eles lancharam e fizemos as aulas. E foram 3 meses de aulas. Nossa. Só que assim, eu falava tanto que eu não deixava nem eles falar direito. De tanta pergunta que eu fazia. E eles me passaram tudo, eu contei o sonho para eles, né? O meu missionário, que eu amo ele até hoje, é o missionário Sloan Russell. Ele é dos Estados Unidos, de Utah. E o Gordon, que é do Arizona. Todos os 2 americanos. Aí, isso, todos os 2 americanos, como no meu sonho. Aí eu conversei com eles, aí quando eles terminaram tudo, aí eles falaram: irmã, agora a gente queria falar uma coisa com a senhora. Eu falei: tá bom. A gente trouxe isso aqui. Aí me mostrou um pacote de cevada. Eu queria trocar pelo seu café. Tem algum problema? Eu falei: não. E tudo que eles falavam comigo, eu dizia que não tinha problema. Ele falou: mas irmã, a gente está achando estranho. Eu falei: por quê? Aí, é porque muitas pessoas falam assim, 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 assim. Aí eu falei: assim, contrário, né? Eu falei: sim. Não. O Senhor falou, você está falando que Deus pediu que nós não tomássemos café. E me explicou por quê. Eu falei: tá bom, eu não vou tomar, mas eu vou ter dor de cabeça. Aí ele falou assim: irmã, nós vamos fazer uma oração e a senhora não vai ter dor de cabeça. Oi, irmã. A senhora crê nisso? Eu falei: eu creio. Aí ele falou: irmã, mas por que a senhora não acha estranha as coisas que a gente está lhe ensinando? Eu falei: porque eu sempre fui mórmon, mas eu não sabia. Porque tudo que você está me ensinando, eu já pensava, mas eu não tinha uma base em que me firmar, entendeu? Eu era mal interpretada pelos pastores, porque as minhas ideias eram diferentes, o meu pensamento é diferente. Eu perguntava a eles por que as profecias que estão na Bíblia, a gente não vê cumprimento. Vai cumprir quando? Em que tempo? Em qual época? E a restauração da igreja? Mas a restauração já aconteceu com... Aí falou o nome de um estudioso, que eu esqueci agora o nome, Martin Luther King. Aí eu falei: não, mas Martin Luther King não é isso. Porque eu estudei sobre Martin Luther King, não é isso. A restauração é você pegar uma coisa velha e você restaurar como se fosse um tecido. Você pega um tecido, compra uma tinta... A senhora falava essas coisas pro pastor, era? Falava. Eu tenho testemunho até hoje. Pega o tecido, né? Mergulha na tinta,
o tecido vai cozinhar ali e vai sair aquela cor restaurada. E isso é uma restauração. Aí eles me chamavam de herege, falavam que eu era herege, que eu era de Satanás, que eu estava possuída, que falava assim essas coisas, né? Tem um irmão que ele mora, até hoje ele mora lá onde minha família mora. Vou fazer um pedido para a senhora. E ele... Vou fazer um pedido para a senhora, irmã. Sim. Tá incrível o seu depoimento, muito bonito, mas eu estou com um medo muito grande de não estar gravando o seu áudio. Aí o meu pedido para a senhora é um perdão adiantado se não estiver gravando. E o outro pedido é para a gente, se não estiver gravando, marcar um outro dia para a gente fazer de novo. Tudo bem, mas eu acho que vai estar gravando sim. Vamos torcer para que dê certo. Então, aí esse irmão, ele falava para minha mãe que eu era estranha. Daí eu fui batizada. Sua mãe também ia para a igreja com a senhora? A minha mãe foi uma vez, mas logo depois ela faleceu. Né? Aí, quando os missionários voltaram aqui, era a penúltima aula, né? Sim. Aí eles perguntaram para mim se eu queria ser batizada. Eu falei, quero. Aí eles ficaram olhando pra minha cara assim, a senhora quer? Eu falei, eu quero. Você vai batizar eu primeiro, né? Depois a minha família. Tá bom. Sim. Aí depois você vai ensinar para eles, tá bom. Aí foi assim. E me batizei no mês de junho de 2006. Do ano de 2006. Aí me batizei, logo meu marido se batizou, meu filho se batizou, minha filha se batizou, meu genro se batizou e foi todo mundo. Aí foi um sobrinho também se batizou e fomos todo mundo sendo batizados, né, na Igreja de Jesus Cristo. Para mim, assim, a igreja é como se fosse assim, realmente, não tem o que falar. É acender uma luz. Você estar no escuro, sem saber onde segurar, onde você está, e de repente uma luz te acende. E as coisas foram acontecendo. E por consequente do meu batismo, uma irmã que estava 1 ano na igreja se batizou também, porque ela falou, essa irmã entrou tem 3 meses, já se batizou, estou 1 ano, não me batizei ainda. A irmã Maria, uma grande amiga minha. Então, assim eu conheci a igreja, mas eu estava muito, muito desiludida. Eu e Walter, a gente estava quase se separando já, porque a gente casou, assim, totalmente na ignorância. Eu, porque vivia muito sozinha, não tinha muita perspectiva, com 3 crianças para cuidar num local onde que eu não conhecia nada, né? E minha família tudo longe, e eu casei assim. E ele casou gostando realmente de mim, né? Então a gente enfrentou uma barra muito grande. Aí Deus mandou socorro através da Nina e do Ricardo. Que eles que me levaram para a igreja. Até hoje eles estão firmes na igreja também. E aí meu filho fez a idade, né, de missão. Aí nós colocamos ele para missão. Ele fez a missão de 2 anos lá em Brasília. Acho que é Brasília, não sei se é Brasília Norte ou é Sul, não me lembro bem. Sim. E quando meu filho faltava 4 meses para voltar, meu marido caiu doente, deu um AVC nele, de repente. Aí veio Alzheimer, demência, ele ficou com a mão paralisada e o braço, a perna, mão, braço. Aí veio a necessidade de usar fralda e hoje eu cuido dele como se fosse um bebê. Uhum. Já está há quantos anos assim o seu marido nessa situação? Ele tem 3 anos. 3 anos. Ele tá assim, E nós estamos na igreja desde então. Nós vamos fazer, eu vou para desde 2006, então tem 13 anos, é isso, 14 anos, vai fazer 14 anos que a gente está na igreja. No ano que a senhora entrou na igreja, eu finalizei minha missão, terminei em 2006. Oh, que maravilha! Então a gente se sente muito, eu me sinto muito feliz. Eu quando o bispo me fez um desafio, e ele falou que era para mim ir para o templo, fazer selamento e tal, e me fez um desafio. E nós fomos para o templo fazer o selamento. Quando eu estava para ir para o templo, o irmão estava passando os estudos para a gente se preparar, né? Para ir ao templo. Só fazer um adendo. Selamento, se porventura alguém estiver assistindo esse vídeo que não é membro da igreja, e templo, selamento é um convênio especial que Deus, através do poder que é dado a um homem especial, ele une as famílias não só para essa vida, mas para toda a vida.
E esse selamento, essa ordenança, esse convênio que o homem faz com a mulher, entre família, né? É feito apenas no templo, esse lugar sagrado, que entra apenas os membros da igreja que são fiéis, que se esforçam por viver os mandamentos. Diferente da capela, qualquer pessoa, não membro pode entrar. No templo, apenas os membros fiéis. A igreja de Jesus Cristo possui a igreja e os templos. Assim como na época de Jesus Cristo ele ia com sua família para o templo, né? Em algumas épocas. Exatamente. Nós, da igreja de Jesus Cristo restaurada, vamos ao templo, continuamos indo ao templo. E faz todo sentido as famílias serem eternas, não serem só por esta vida, né? Então, aí o bispo, ele mesmo é que dava o estudo, né? Para a gente se preparar. E eu até então eu não sabia que existia um profeta. Eu não sabia ainda, porque tudo na nossa família aqui foi tudo muito rápido. Entendeu? Parecia tipo como se a gente já tivesse preparado para aquilo, só precisava sacramentar, né? Aí eu estava muito ansiosa. Eu queria de todo jeito ao templo. Eu pensava até que Jesus Cristo já tinha voltado e ele morava no templo e alguém ia me levar até ele. Sei lá, eu pensava desse jeito. Eu estava assim bem entusiasmada. E aí toda vez que a gente ia, se preparava, aí a caravana era cancelada. Eu falei, poxa vida, toda vez é cancelado. Aí um dia eu fiz uma oração. Aí eu dormi sem saber do profeta ainda. Não sabia que existia um profeta específico. Aí sonhei com o Monson. Aí eu sonhava que eu estava chegando no templo e eu via assim um jardim. Monson, para as pessoas que estão vendo que não conhecem, era o profeta da igreja nessa época, né? Isso. Aí eu sonhei que tinha um caminho de plantas de um lado e de outro e um caminhozinho no meio, bem estreito. E dos lados era só tipo uma folhagem alta, sabe? Como fosse uma cerca cerca viva, assim. Aí eu ia naquele caminho de plantas, eu ia naquele caminho. Aí quando eu chegava longe assim, eu via a luz da porta do templo acesa, mas a porta estava fechada. E eu via aquele moço ali em pé, de mão para trás, em pé ali. Aí quando eu chegava, ele falava assim, você não pode entrar agora. Aí eu falava, mas por que eu não posso? Ele falava, você não está preparada. Aí ele pegava um sachê como se fosse, não sei se você já viu esse sachê que vende na Natura de creme hidratante. Já vi. Me dava e falava assim, olha, você guarda isso aqui. Aí eu, tá bom. Aí eu colocava, eu dava voltava pelo mesmo caminho e botava a mão dentro da bolsa. Quando eu botava, eu notava que aquele sachê tinha estourado dentro da minha bolsa e sujava a minha mão. Daí eu passava no rosto, tipo assim, aproveitando, né? Sujou, eu vou aproveitar, vou passar. Aí passava assim no meu rosto. Aí nisso que eu passava no meu rosto, eu já me via em um outro dia chegando no templo. Daí eu já não via mais ele, eu abri a porta para entrar, dali eu acordei. Não vi mais nada. Então, quer dizer, eu entendi o sonho, eu não estava preparada porque a minha curiosidade estava acabando com tudo, entendeu? Não estava dando certo aquilo, eu não estava indo para o templo com o espírito que eu teria que ir, né? Que é um espírito solidário, um espírito de aprendizado, aberto a aprender, a absorver conhecimentos, né? Eu estava indo por curiosidade, eu não estava indo de coração. Daí, quando o bispo... E esse senhor que ele falou com você foi o presidente Monson, foi no sonho? Foi o presidente Monson, mas eu nunca tinha visto ele. Aí quando um dia lá, quando a gente voltou do templo, aí o bispo chamou eu e meu esposo no bispado e conversou com a gente sobre o templo e mostrou a foto. E falou assim, você sabe quem é esse daqui? Eu falei, não. Aí ele falou assim, esse aqui é o presidente da igreja, é o profeta da igreja. É ele que recebe revelação, não só para a igreja, mas para o mundo. E começou a explicar as coisas pra gente. Aí eu falei, ué, bispo, mas eu sonhei com esse homem. Aí contei o sonho pro bispo. O bispo falou assim, então, é exatamente isso, irmã. O seu espírito não estava preparado. O espírito que a gente tem que ir ao templo é um espírito de aprendizado, de absorver conhecimento. E hoje em dia, eu sou muito feliz por pertencer a essa igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a igreja de Cristo. Não tenho dúvida nenhuma que ensina realmente a verdade. Né? Irmã, e o que a senhora achou do livro de Mormon, quando a senhora foi apresentado para a senhora? Porque a senhora é uma mulher que gostava de pesquisar, estudar bastante, né? Sim.
Aí eu comecei a ler o livro de Mórmon e eu não conseguia passar da parte que fala das guerras. Eu não conseguia passar dali, eu não conseguia ler, eu achava pesado demais e tal. Aí eu fui conversar com o bispo, né? Aí o bispo, não, irmão, mas a senhora tem que ler, a senhora tem que conhecer e tal. Aí quando eu comecei a ler, é quando eu li aquela parte de Joseph, quando ele ora e pede a Deus, né? Ele fala logo no prefácio ali, ele fala que ele orou e sinceramente pediu a Deus para saber qual era a igreja verdadeira. Eu também fazia isso ao longo dos meus anos. Eu falava, não é possível que todas as igrejas são assim, eu participei de várias igrejas, não foi só de uma, não. Várias denominações, entendeu? Não vou dizer o nome, porque não sei se você vai postar, né? Eu não vou dizer nomes, mas eu participei de muitas igrejas. E nenhuma delas eu vi se aproximar tanto da verdade, ter coerência, entendeu? As coisas ter coerência, porque tudo tem começo, meio e fim. Não existe uma coisa só com começo, outra só com fim e outra só com meio. Tem que ter, né? Você tem que compreender, tem que ter um entendimento, porque é isso que Deus quer. Sim. Nós compreendamos. E como foi? E aí eu consegui ler o livro de Mórmon todinho. Aí eu falei, gente, aonde que essa igreja estava que eu não enxergava ela? Aí o missionário falou para mim que, irmã, tem pessoas que a verdade está do lado delas, mas precisa de alguém para direcionar elas e falar assim, ó, o caminho é esse aqui. E esse foi o seu caso, de direcionar. E eu vi muitas coisas ali que, assim, na Bíblia também tem, mas não esmiuçado e explicado como tem no livro de Mórmon, de fácil compreensão, entendeu? Eu lia muitas escrituras que eu lia, tipo Apocalipse. Para mim é impossível de compreender aquilo, ver uma mulher, daqui a pouco fala-se de uma meretriz, aí fala-se de um dragão com 10 cabeças e 7 chifres. Eu não compreendia nada disso. Falei, mas o que é isso? É verdade? É uma história? É uma alegoria? O que é isso? E ao longo desses anos todos, não só lendo o livro de Mórmon, mas lendo os outros livros, eu vim compreendendo passo a passo dessas situações. Né? E ao ponto de, quando a gente vê uma reportagem, como a gente está vendo agora, né? Lá o Talibã tomou o poder lá naquele outro lado do país, no Afeganistão, a gente começa a entender, a gente entende por que aquilo está acontecendo, a gente entende por que Deus não interfere, né? Porque tem muitas pessoas que falam, por que Deus não para com isso? Por que Deus não interfere? A gente sabe por que ele não interfere, porque as pessoas têm o livre-arbítrio, ele deu o livre-arbítrio, ele não pode tirar, não é? Deus, ele não pode mentir. Se ele mentir, ele perde sua majestade. Então as coisas têm que acontecer da forma que tem que acontecer. Eu compreendo isso assim, claro, como água, entendeu? Uhum. As coisas que a igreja ensina é como água para mim. Não é aquela coisa atribulada, aquela coisa que você fica pensando numa resposta e a resposta não vem. Nós temos respostas, né? Procurar e pesquisar a verdade de todas as coisas, perguntar ao Pai Celestial se essas coisas são verdades, né? O que me chamou muita atenção na igreja também foi isso. Apesar que no primeiro discurso que eu ouvi, o irmão falou assim, esta é a única igreja verdadeira. Eu falei, ai, que pretensão desse irmão falar isso. Muito pretensioso. Como é que ele vai falar uma coisa dessa, que só a igreja de Jesus Cristo, só essa igreja que é verdadeira? Não acredito nisso, não é possível. Aí, depois estudando com os missionários, eles foram me explicando passo a passo, me mostrando. Ainda fiz um desafio, hein? Não te contei do desafio, não. Eu fiz um desafio com os missionários. Falei para eles assim, olha, se você me mostrar dentro da Bíblia, aí sim eu vou acreditar. Você vai me mostrar isso na Bíblia. Eu não te falei que era o penúltimo estudo? No último, eles trouxeram outros missionários para conversar comigo, para saber se eu tinha aprendido tudo direitinho e tal, né? Aí ele falaram assim para minha irmã, semana que vem a gente vai voltar, vai vir um missionário, que ele é o LG, né? LZ, né? E ele vai vir de São Paulo. Ele está chegando. E ele vai conversar com a senhora. Eu falei, tá bom. Olha, que irmão abençoado. Eu nunca vi uma pessoa ter um conhecimento, uma sabedoria enorme. Eu falei, quero que você me mostre dentro da Bíblia. Só dentro da Bíblia. Aí já tinha chegado a dita semana que ele falou, e esse irmão, que eu não lembro mais o nome dele,
ele veio e me mostrou dentro da Bíblia. Ele me mostrou aquela passagem que fala que o Senhor vinha falando com o povo da boca da terra. E ele me explicou que isso era uma alegoria. A boca da terra pode ser comparada a um buraco. Fez um buraco, colocou lá o livro de Mórmon, e o livro de Mórmon foi descoberto, foi tirado dali, é como se a voz do Senhor saísse dali, literalmente, né? E ele me explicou isso. Aí eu falei, como é que você pode dizer que é o livro de Mórmon? Aí ele falou assim para mim, você tem um outro livro que saiu dessa forma, que apareceu dessa forma? Se você tiver, eu vou acreditar em você. Vou deixar de acreditar aqui e vou acreditar em você. Aí eu olhei para ele e fiquei olhando, falei, realmente é verdade. Aí ele foi falando, foi lá no livro de Tiago, né? Me mostrou no livro de Tiago, e foi falando, e foi mostrando, eu falei, quer saber? Não tenho mais dúvidas. Eu quero me batizar. E me batizei. E até hoje, nós estamos firmes, não tenho nenhuma vontade, curiosidade, nada. Às vezes, irmãos da igreja me encontram na rua. Irmã, vai lá na minha igreja pregar, não sei o quê. Eu falei, eu posso até fazer uma visita na sua igreja, mas para pregar não vou não. Tá bom? Para pregar não, eu vou lá para abraçar os irmãos, para rever os irmãos. Posso até ir, mas aí nunca vou. Eu não tenho curiosidade mais. Né? Antigamente eu tinha, hoje em dia eu não tenho. Aí algumas pessoas falam que eu desacreditei, porque lá eles acreditam em línguas estranhas, aquelas coisas todas, revelação, não sei o quê. Pergunta se eu desacreditei. Eu falei, não desacreditei. Só que eu acredito hoje, eu acredito de uma outra forma que eu classifiquei como sendo mais certo. Todos nós temos revelações, podemos ter revelações, mas não da forma que estava acontecendo. E explico passo a passo, e eles compreendem, mas eles preferem ficar na igreja deles. Mas eu digo a você, irmão, pelo menos uma alma eu vou levar para o Senhor, a não ser a minha família toda que foi depois de mim, mas teve uma pessoa também que teve convívio comigo, e eu consegui também falar com ele sobre isso, e hoje em dia ele realmente fala como eu ouvi o irmão falar, que essa era a igreja verdadeira, e como é que se fala, me sentia afrontada, ele também se sentia. Hoje em dia ele faz parte da mesma frase. Essa é a igreja verdadeira do Senhor. Mas a senhora vê que seu neto foi para a missão, né? A partir meu filho. Seu filho foi? Pronto. Sim, meu filho. Seu filho, a partir da sua decisão, ele foi para a missão e provavelmente conseguiu batizar algumas pessoas na igreja. Então é fruto da sua escolha, né? E essas pessoas que ele batizou, outras, e assim vai. A gente não consegue calcular o número de pessoas que vai vir para a igreja por causa dessa escolha que a senhora fez. Mas isso, tudo que eu estou lhe contando, não foi fácil não, tá? Assim, escutando, parece fácil, mas não foi fácil, né? O Yuri, eu tive um problema muito sério, porque ele saiu da igreja, não queria mais... Ali, saiu não, ele se afastou, porque eu também me afastei, entendeu? Logo que a gente foi batizado, aconteceu umas coisas que não vale a pena falar agora, não vai acrescentar nada, e a gente se afastou por falta de entendimento, conhecimento, essas coisas. Mas eu sabia que ela era a igreja verdadeira, eu sentia. E daí o meu filho também se afastou, mas aí ele ainda estava criança, né? Pré-adolescente. Aí quando a gente voltou, a Yuri estava na pré-adolescência, voltamos para a igreja. Daí eu falei, e agora que Yuri não quer mais ir para a igreja? Aí eu deixava ele em casa e ia embora para a igreja. Um dia o bispo me chamou e falou, não, irmão, isso está errado. Ele é seu filho, ele lhe deve obediência. A irmã, traga ele, nem que ele não quiser entrar, traga ele. Aí eu falei com ele, falei, a partir de hoje você não vai ficar mais em casa não, você vai para a igreja comigo. Eu não vou, falei, você vai. Então eu não vou botar calça comprida. Eu falei, não bote calça comprida, vai de bermuda. Eu vou do jeito que eu quiser, vai do jeito que quiser então. Aí ele ia, aí ele ficava do lado de fora, de pirraça, ficava do lado de fora. A gente entrava para a integração, ele ficava do lado de fora. A gente entrava para a sacramental, ele ficava do lado de fora. Aí o bispo, deixa ele, irmã, deixa ele. Aí o bispo, por sua vez, juntou os jovens, juntou o quórum e juntou as meninas da igreja, né? Aí fizeram um combinado. Cada semana fica 2 conversando com Yuri, lá fora. Cada semana fica 2 conversando. Aí o bispo, pode deixar, irmã, que Deus vai dar uma luz. Aí quando foi um dia, o bispo falou que orou e Deus falou para ele assim, coloca um futebol na igreja, na integração. Aí ele virou para mim e perguntou, ligou, falou assim, irmã, eu queria perguntar a senhora do que o Yuri gosta. Falei, bispo, futebol.
Ele adora futebol. Se deixar, ele joga os tempos todos, durante o dia, durante a noite. Aí o bispo, tá bom, irmão. Aí conversou com o Rafael, que mais tarde veio a ser nosso bispo. Aí Rafael era o presidente dos rapazes. Aí o Rafael colocou um futebol toda quinta-feira na igreja. Aí o bispo ligou para o Yuri e falou, Yuri, você joga em qual posição? Logicamente, que posição que fosse, o bispo ia chamar ele do mesmo jeito, né? Eu jogo na lateral direita. Joga? Pois é isso mesmo que a gente está precisando. Estou precisando de um lateral para jogar. Nós estamos com o time aqui, vamos fazer um campeonato. E até houve o campeonato mesmo, com as outras alas. E eu estou necessitado, cara. Preciso de você. Aí ele, eu vou. Mãe, você me leva, me leva, tal, não sei o quê. Eu levo, Yuri, levo. Me leva na capela, mãe. Toda quinta-feira vai ter futebol. Eu falei, tá bom, te levo. Irmão, na outra semana, que eu olho para trás, quem está lá na igreja? Yuri, lá dentro da igreja, de bermuda mesmo, lá dentro. Aí ficou, indo de bermuda. Eu não gosto de botar camisa, não gosto de botar essas roupas de social. Tá bom, Yuri, tá bom. E foi indo. Um dia, eu orando a Deus, me veio uma ideia. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o que o senhor está falando, porque o bispo já tinha me explicado sobre o sentimento que o Espírito nos dá, né? Aí eu falei com o Walter falou, Jaciara, tem dinheiro? Eu falei, tem. Se tem dinheiro, vai lá e faz o que você está querendo. Eu fui no Alcântara, comprei um sapato, uma meia, calça, cinto, camisa e gravata. Aí o Espírito falou para mim assim, não fala nada com ele. Passa, deixa arrumadinho, coloca lá na frente dele. Pendura lá, coloca na frente dele. Aí eu fui, pendurei na parede, botei o negócio lá, pendurei a roupa e deixei. Não falei nada com ele, nada. Aí só falei pro bispo. Falei, bispo, se prepara porque horas vai ter uma surpresa. Ele falou, tá bom. Aí nesse dia eu avisei o bispo. Aí ele acordou. Aí Yuri, tá na hora, vamos embora, todo mundo pra igreja, tá na hora. Que eu levava também os meus netos que moravam aqui, né? Aí vamos embora. Menino, daqui a pouco saiu ele, todo arrumadinho. Aí falou, aí coroa, como é que eu tô? Tô bonito? Aí deu a volta assim, tô bonito. Eu falei, tá lindo, vamos embora. Aí avisei o bispo esperou ele logo na porta da igreja, da capela. Aí recebeu, rapaz, mas tu tá um charme, que não sei o que e tal. E assim foi. Aí depois, passando os tempos, ele acabou o seminário, né? Acabou tudo. Aí o bispo foi conversar com ele para missão. Aí ele começou a botar empecilho. Não vou, eu vou em tal hora, tal dia, não sei o quê. Aí passou os 18 anos, não foi. Quando chegou nos 19, eu falei, eu vou chamar esse rapaz para conversar. Chamei ele e falei assim, olha só, vamos decidir tua vida. O que você quer? Vai ou não vai? Ele decide agora. Porque Walter tinha recebido a aposentadoria dele, tinha aposentado e tinha recebido aquele dinheiro que eles dão, né? O governo dá. Então decide agora, porque eu estou com uns planejamentos aí da gente ir embora para Araruama e eu preciso resolver. Porque se você não for para a missão, eu vou gastar o dinheiro todinho construindo a casa. Aí ele olhou para mim, tá bom então. Aí no outro dia ele virou, tá, pode ir lá comprar tudo. Quanto que eu vou ir? Aliás, não, minto. Ele falou que ia pensar. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para Walter assim, Walter, se vai ou se não vai, vamos fazer o seguinte, vamos sair lá fora, vamos comprar uma mala, eu quero comprar uma mala. Aí Walter falou, tá bom, filha, vamos lá. Aí compramos uma mala, aliás, nem foi uma, foi duas, compramos 2 malas, que está aqui até hoje, que vai servir para Gabriel. Aí peguei a mala, comprei algumas coisinhas, botei dentro, botei na frente da cama dele. Todo dia ele acordava e eu olhava para a mala, doido para me perguntar alguma coisa, mas não falava, com medo, não falava. Aí um dia ele tomou coragem e falou, ô mãe, para que você comprou essa mala? Eu falei, olha bem para ela e faz essa pergunta para você mesmo. Aí ele olhou para minha cara assim, rodou o olho e falou, tá bom, vou conversar com o bispo. Conversou com o bispo, aí falou que ia para a missão. Eu mais do que depressa, não contei 2 vezes. Corri, comprei tudo que era necessário. Aí falei, bispo, ele vai, manda o chamado rápido. Aí o bispo mandou o chamado. Você acredita que o chamado dele chegou rapidinho mesmo? Chegou rapidinho o chamado, eu já fiz um... mãe, as irmãs estão falando para fazer chá. Eu falei, não vai fazer chá nenhum, não. Não vai fazer chá, não. Você vai para a missão e pronto, acabou. Tem muitos missionários aí que vai para a missão com a cara e com a coragem. Você vai gastar dinheiro com negócio de chá missionário? Não. Aí eu comprei as coisas tudinho. Aí gastamos um dinheiro considerável. Mas valeu a pena. Aí comprei tudo. Tá pronto, Yuri. Aí só esperar agora o chamado chegar. O chamado chegou, a gente abriu o chamado.
E foi. Eu tenho até vídeo gravado dele indo para a missão. Você acredita que ele não olhou nem para trás? Eu falei, pronto, ele vai chorar. Nem foi embora. Eu falei, gente, essa criatura está preparada mesmo. Aí foi embora. E eu tinha ensinado muita coisa para ele. Eu falei, olha, você seja prestativo, seja um bom rapaz, seja obediente, que Deus vai te abençoar. Aí ele falou que depois que ele voltou, que ele me contou, mãe, a gente passou uns apertinhos lá, mãe, mas eu fiz tudo que a senhora falou. Né? Aí eu só recebia as pessoas que me ligavam, né? Olha, seu filho está na missão aqui, eu conheci ele pelo Facebook. Muito bom rapaz, bom missionário. Eu falei, ele que não seja bom missionário, não, que eu vou a pé, vou daqui a Brasília a pé para chegar com bastante raiva, que é para mim dar umas cabadas de vassoura na cabeça dele. Brincando, né? Ele fez a missão dele, aí teve um problema de saúde muito grande, que ele desmaiou, saiu sangue do nariz, mas foi tudo por causa do clima lá, que ele não está acostumado, que lá é seco o clima, né? Verdade. Aí, mas ele não me contou nada. Me conta agora as coisinhas que ele se lembra, ele vai me contando. Passou um aperto danado lá, aí foi pro médico, a igreja levou ele pro médico, fez exames e tal. Aí ele falou comigo no Messenger, mandou mensagem, né? Falou, mãe, se eu tiver que voltar, você me apoia? Eu falei, não. Você não me apoia? Eu falei, não, você vai ficar aí, vai fazer a missão arrastando, de muleta, de chapéu, de óculos escuros, do jeito que der, você vai voltar com louvor, você não vai voltar. Mãe, mas eu tô... Pede bênção a teu bispo, pede bênção pro teu companheiro, pede bênção pro presidente da estaca, mas você vai ficar aí. A fé remove montanha. Eu não cheguei até aqui onde eu estou hoje, né, por nada não, porque eu tive fé, e Deus honrou a minha fé e me mostrou o caminho certo. Então você vai passar também. Aí ele ficou lá. Aí diz ele que do nada ele ficou bom. Aí continuou a missão, aí usando o óculos escuro e usando o boné, a estaca não, a missão de lá, o presidente deu autorização, né, por causa da dor de cabeça, que ele sentiu uma dor de cabeça muito grande, porque ele tem esse problema de enxaqueca mesmo. Sim. Aí ele ficou lá, mas eu falei, não, eu ia apoiar ele se ele voltasse, lógico que eu ia apoiar meu filho, mas eu não podia passar para ele, como é que eu vou falar? Fraqueza. Não podia. Eu falei, não, ele está acostumado a ver eu lutar, fazer as coisas tudo sozinha, aí agora eu vou dar essa fraqueza para ele? Não, eu falei, não vou não, você vai ficar. E ele ficou até o final, veio com louvor, aí depois falou que, mãe, eu tenho que ir embora, mãe. Por que, menino? Mãe, eu faço tudo direitinho, mãe, mas os meus companheiros nunca faz. Vai lá, conversa com o seu presidente, ele sabe o que fazer, ele tem um manto, ele tem um poder, ele vai saber certinho o que fazer. E ele fez tudo. E hoje em dia, onde eu chego assim no emprego dele, Yuri, só fala na senhora. Aí os irmãos lá de Brasília, poxa, Yuri, toda vez que dá testemunho ele fala na senhora. Eu falei, meu filho, mas isso não sou eu não, isso é o Senhor que me dá. A força que eu tenho não sou eu, é Deus que me deu, porque ele sabia o que ia acontecer hoje. Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ele já me proporcionou essa força que veio dos meus pais, que me ensinaram também, né, o caminho, como viver, como proceder, e aí eu consegui chegar até aqui. Entendeu? Mas eu não tenho dúvida, irmão, que essa é a igreja de Jesus Cristo, não. Eu posso falar de carteirinha, porque eu fui de várias igrejas, inclusive, como já te falei, também fui candomblessista. Fui da macumba também, fiz cabeça, botei aquelas roupas que você deve saber como é que é, fiz tudo. Então eu posso dizer que Deus, as pessoas dizem que está com ele, mas ele não está com todos. Né? Ele ama todos, mas ele não está em todo lugar, ele não entra em todo lugar, ele não faz parte de outras coisas, né? Ele faz parte daquilo que faz a vontade dele, aquilo que ele planejou para a humanidade, né? Aqueles que vão se aproximando dele através dos conhecimentos, dos ensinamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa igreja de Jesus Cristo e que esses ensinamentos são verdade. Não tenho dúvida nenhuma que ele chama um profeta, e é só aquele profeta, ele recebe revelação para nós e para o mundo. Né? Feliz é aquele que ouve, né? As palavras da profecia deste livro. Ainda fala a Bíblia, deste livro. Ou seja,
referindo-se a quem? Ao complemento da Bíblia, que é o livro de Mórmon. Eu amo muito, muito esse evangelho. Eu falo para os irmãos, talvez possa ser, a gente não sabe o dia da manhã, eu posso até vir a não seguir a igreja, mas eu nunca posso abrir minha boca para dizer que essa não é a igreja verdadeira. Não é a igreja de Jesus Cristo. Que esse plano não é o plano que ele estipulou para os mortais, chegar até ele, né? Estar até ele. E o pensamento de não conseguir chegar até ele me assusta. Entendeu? Me assusta. Eu tinha muito medo, mas devido aos aprendizados, às aulas, eu fui tirando esse medo, porque eu compreendi que nós temos o arrependimento. E quando você faz algo que você sabe que não está condizendo, que você não quer mais fazer, e que você chega para o bispo e você fala, você está se arrependendo. Né? E Deus está ali pronto para te dar uma outra chance. Não é como o juiz da terra que te condena uma prisão e acabou, você está condenado. Já no evangelho não é isso. No evangelho é o arrependimento. Você não tem condenação literal hoje, né? Você tem o arrependimento e você pode usufruir dele, fazer o que os líderes te mandam fazer de acordo com o manual, e você tem o seu perdão. Muito bom, né? Irmã Jaciara. E Yuri tá por onde hoje? Yuri tá trabalhando, deixa eu ver que horas tem. Ele só chega às 7h30. Sim. Outro dia vamos combinar para falar com ele também, né? Sim, eu tenho 9 netos. Eu tenho 53 anos, tenho 9 netos. E o neto mais velho já está se preparando para a missão. Ele não foi antes porque ele tem um probleminha de saúde e a mãe foi tratar para depois ele ir. Né? O Lucas está com 19 anos. Tem o Biel que está com 17, né, Biel? Biel está com 17. Biel é o mais aplicadinho, mas assim, é o que mais é chegado mesmo. Os outros são, mas nem tanto. Mas eu vejo assim no Biel uma força a mais, entendeu? Aí ele está aqui passando uns diazinhos comigo e os outros estão com a mãe lá em São João de Meriti, 60 quilômetros daqui. Aí tem o Felipe, que está com quanto? 14, 15? 16. O Felipe está com 16. Aí tem a outra menina que está com 11. E tem a Vivi que está com 9, né, Felipe? Está com 9, a Vivi. E da outra filha, eu tenho mais 3 netas, todos na igreja. Aí só falta a Vitória se batizar. Aí só falta agora a Vivi se batizar. Então seus netos são batizados e suas filhas também? Sim, meu genro também. Coisa Só boa. que esse meu genro, que é o pai do Biel, ele não está forte na igreja, ele está batizado e tudo, já foi conselheiro do coro, mas é algo assim que impede ele um pouco, sabe? Sim. Mas ele continua assim, como o Biel está falando, ele leva para a igreja o menino, traz a esposa, minha filha, com os meninos, ele leva, ele traz, ele tem convívio com os irmãos da igreja e tudo, entendeu? Então tá o cheiro das águas, né? Exatamente. É só uma fase, né? Logo ele vai superar. Exatamente. O exemplo da esposa dele e o exemplo dos filhos, né? Vai superar. O outro meu genro tá no sul. Tá morando no sul, lá em Joinville, Santa Catarina. As crianças também são educadas na igreja, direitinho. Minha filha também. Entendeu? Todo mundo na igreja. Eu fui, todo mundo foi. Coisa boa, irmão. Parabéns. Excelente trabalho a senhora está fazendo aí. E um testemunho muito poderoso. Eu faço só a minha parte, né? Obrigado por compartilhar. Agora vamos ficar na torcida que tenha gravado tudo. Se não tiver gravado, a senhora vai me conceder a oportunidade de falar as mesmas coisas novamente, ó. Ah, sim, falo sim. As coisas ficam patentes na mente da gente, a gente não esquece, não. Muito eu bom. Não esqueço do missionário que me batizou, não esqueço mesmo. Eu tenho ele no meu Facebook. Tem? Aí quando tiver fizer o download aí pro YouTube, eu vou mandar o link pra senhora. A senhora vai compartilhar o vídeo no seu Facebook com ele também, ele vai gostar de assistir. Sim, o Biel ele tá se preparando para a missão, tá pensando, participa da... Ih, falou aqui, ó, me corrigiu, escutou? Jogou duro, né? Jogou duro, falou, eu pensando, não, eu vou. Isso aí, muito bom. Vai pra missão. Vão todo mundo pra missão, fazer missão. As meninas eu não sei não, porque a menina mais sempre mais medrosa,
quer mais casamento, né? Mas está no direito delas. Mas as coisas estão mudando, né? Muita mulher tá indo pra missão mesmo. Eu, se eu ficasse, se eu tivesse sozinha, se meu marido tivesse bom, a gente ia fazer missão. Nós dois, que a gente não tem mais filho pequeno. E Yuri está casado já. Coisa Yuri boa. já casou. Ah, chama a Raquel lá. A Raquel é minha nora, vou te mostrar ela. Casou, Deus prometeu e cumpriu. Ela também fez missão. Ela fez, acho que foi na Bahia. Acho que foi na Bahia que ela fez missão. Ô Raquel, vem cá, bota seu rostinho aqui. Só o rostinho. Vem cá conhecer o irmão, menina. Só o rostinho. Senta aqui. Tá com vergonha. Aqui, ó. Essa é a minha Oi, nora. tudo bem? Tudo. Tô gravando aqui o depoimento da sua sogra. Estamos gravando aqui o depoimento da sua sogra, como ela conheceu a igreja. Achei bem interessante. Sim, ela disse que ia gravar. Muito bom. É isso. Tchau. Prazer em te conhecer. Igualmente. Tchau, Tchau. parabéns. Tu fez missão onde? Salvador. Não falei que foi Bahia? Muito bom, irmã. Poderosa ela. O vídeo tá muito longo, vamos finalizar por aqui, né? Mas obrigado por Aí depois você compartilhar. faz o corte. Depois você vai fazendo os cortes. Ok. Foi um prazer te conhecer, irmão. Quando precisar, se precisar, você me chama de novo. Tá bom? certo. A gente fica em contato aí. Vê se tu consegue achar o Bispo Bezerra. Ele é de Natal. Só não... Vou perguntar ele de onde que é a cidade dele. Ok. Ele foi meu bispo aqui, Bispo Bezerra. Ok. Até mais Bom. então, irmã. Tchau. Ok. Tchau, querido. Boa noite. Boa noite.